Pois então, a questão da ira não é só o momento da ira. Para entendermos a ira, a gente precisa entender que existe um mecanismo por trás disso. Sim. Tanto fisiológico, como também do ambiente. Então, a pessoa não se ira assim espontaneamente, hoje eu vou me irar. A ira, na verdade, ela é aprendida. Existem mecanismos no cérebro. Maus hábitos podem fazer qualquer pessoa. Maus hábitos, uma educação que desde cedo começou ali no ambiente de ira, muitas vezes a própria condição ambiental tóxica. O que nós chamamos de um ambiente tóxico? Um ambiente onde a criança cresce sem a devida proteção, sem o devido cuidado, sem o devido filtro, porque a criança ela não consegue absorver o mundo de uma vez. Sim. É necessário que haja um filtro ali. Quem faz esse filtro? O adulto que está ao redor dela. É. Então, a hora que ela começa a desenvolver, é necessário que ela seja... Porque a nossa parte aqui cerebral, essa aqui é o que começa a desenvolver primeiro. Disso é que vão vir os aprendizados. Então, quando se ira, nós vivemos um mundo muito difícil hoje, um mundo onde a criança tem mais informação, né? Sim. Nós já sabemos disso, que um imperador na época de Roma. Então, isso tudo vai conturbando a mente demais da conta. Então, é necessário também ir separando um pouquinho o comportamento momentâneo, né? Sim. Porque é impossível falar que não se ira. Quem falar que não se ira está mentindo. Porque é um comportamento que é fisiológico, ele tem fundamento fisiológico. Agora, como usar, Sim. Como lidar com essa ira? Com essa situação, é que aí sim faz a diferença. Aí são os desdobramentos, né? Não é porque a pessoa se irou que pronto, acabou tudo. Não. Mas Que a casa caiu. Que a casa caiu. Mas quando chega uma ira elevada, aquilo já vinha em comportamentos muito alimentados. Se alimenta um comportamento de ira. Agora, pastor Eduardo, eu pergunto ao senhor o seguinte. A Bíblia nos fala lá em Efésios 4, 26, diz lá assim, irai-vos e não pequeis. Sim. Entendemos aqui, pelo que a Leda nos falou, sobre aquilo que é admissível ali na questão da ira, né? Que é até de natureza fisiológica, faz parte das nossas emoções. Agora, qual é esse limite? Qual é essa linha limítrofe entre a ira, que é uma reação normal, natural, e o pecado? Ok. É muito importante a gente pensar em Romanos 1, verso 17 e 18. Eu vou ler aqui rapidamente. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, tem a ira que é de Deus, que a ira é um sentimento de vingança contra a injustiça. Como a doutora estava falando, nós mesmos temos esse sentimento, é saudável sentir ira. Sim, é um sentimento natural. É saudável, você está vivo, né? É natural você sentir, mas a diferença está entre a ira de Deus e a ira dos homens. Antes de entrar em Efésios 4, eu queria falar, por exemplo, de Romanos 12, quando ele fala lá no verso 17 ao 20, ele fala assim, não se vingue, mas deixa para Deus. A Deus pertence a justiça, deixa a ira de Deus agir. Porque ainda em Tiago, capítulo 1, quando ele fala, seja tardio em falar, tardio em irar, né? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sim. Isso é muito importante compreendermos. Porque a ira de Deus é um sentimento, né, de vingança contra a iniquidade, contra o pecado. Mas Deus é justo. Porque nós não somos justos, ele vai falar em Efésios 4, 26, né? Irai-vos e não pequeis. Porque quando chega o momento onde nós somos injustiçados, somos feridos, somos magoados, no trânsito você está dirigindo, procurando ser um cristão tranquilo no meio de Belo Horizonte, e chega alguém e nos dá uma fechada, tremendo xinga a gente. Né? É verdade. Você sente a ira. O que Efésios 4 fala nessa hora 26? Você pode se irar, mas não peca, não revida. E também... É aquela história, então é abrir mão da... Ainda que você não abra mão da justiça, mas é abrir mão da vingança. Muito bom, exatamente. Não é isso? Exatamente. Porque ele fala assim, não se põe o sol sobre a vossa ira, em Efésios 4, né? Quer dizer o quê? Se esse sentimento de ira perdura, eu posso até contar de 1 até 10. Eu falo, Espírito Santo, me socorre.
mas o sentimento continua. Isso não, com uma pessoa que você não convive, mas uma pessoa que você convive, que te ira, que te provoca, que você sente injustiçado pelos seus próprios padrões de morais, né? Então, aquela pessoa te provoca. E se a gente guarda aquele sentimento da ira, aquele se transforma numa amargura, numa maquinação de vingança, de revide. Aí é aquele adoecimento que nós falamos no início, não só para os outros, mas especialmente para nós mesmos. Exato. É. Então, eu gosto de falar 3 palavras importantes, teologicamente, biblicamente falando, sobre a questão da ira, dentro de tudo isso que a gente começou a falar tão rapidamente. São 3 palavras, é orgulho, amor e perdão. Porque o que é a ira? Quando vem aquela hora, o orgulho, a autodefesa fala, puxa, eu não mereço, eu não aceito ser tratado assim. Eu fico irado, porque me senti injustiçado, ou quanto a mim ou quanto a terceiros. Sim. Porque tem isso também, você se ira porque viu alguém maltratando alguém. Então, e a segunda coisa é amor. Quando nós buscamos andar em amor, nós perdoamos automaticamente. Pode não ser tão automático, instantâneo, mas esse esforço nosso de você tem atitude, né? Disposição. Porque Jesus na cruz, ninguém estava pedindo perdão para ele. E ele falou, Pai, perdoa que eles não sabem nem o que estão fazendo. Ele ofereceu. Meditar constantemente, você vê os salmos, a Bíblia manda a gente meditar constantemente. É simples, é respirar. É verdade. E respira fundo. E tem uma para dormir também, que saiu, inclusive, foi divulgado muito, né? Porque essa 333 para você acalmar. E a 348, é 348, você inspira contando 3, segura contando 4 e vai soltando, contando até 8. Você faz isso umas 3 vezes e você dorme muito bem. Então, isso eu faço muito simples. O cérebro tem recursos maravilhosos. Se nós começarmos a olhar para uma criança desenvolvendo, um adolescente, o potencial todo que ele tem, apesar de todos aqueles conceitos que os hormônios vêm e confundem, você vai vendo que a ira é o último recurso. Glória a Deus. É o último recurso. Deus é perfeito, né? Exatamente. Ele nos deu, tá tudo aí, para a gente poder utilizar da melhor maneira. Exatamente. Porque quando ela vem, realmente ela faz um estrago, que eles tinham comentado. E quando às vezes faz um estrago que não tem como reverter. Porque a gente vê pessoas cometendo loucuras, né? A mulher tem suas variações de hormônio e tal, mas quando faz e não tem como voltar, aí é o que ele falou, a misericórdia do Senhor existe, mas também existe o juízo. Existem as consequências, então, ireis, não pequeis. Então, quando a ira chega num ponto que você pode correr o risco realmente de pecar contra você ou contra o outro, aí, olha para o corpo humano, que é maravilhoso, o Senhor criou, tanta coisa linda que tem, que a gente pode olhar, a memória, tem algo que controla, que você pode desenvolver, que é a habilidade de música, tem tantas coisas que o Senhor nos permite com o nosso corpo. Porque irá é o recurso mais básico. É o último recurso. Nenhum animal usa a ira aí de qualquer maneira. Queridos. Então não vai ser o homem que vai fazer isso. Eu quero agradecer imensamente vocês. A gente ficaria a manhã inteira aqui. Com certeza. Mas o tempo não permite a gente de estar a manhã toda com eles. Mas deixa o convite para vocês retornarem. Mas eu agradeço, com certeza. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês cada dia mais. Muito obrigada. Prazer, bom dia. Obrigado, Leda. Vamos para o intervalo, mas depois tem um assunto interessante aí. Verdade, casos de febre amarela em macacos alertam para a volta da doença aqui no nosso país. Fique ligadinho no intervalo. Claro, depois, rapidão. Vamos tomar água. Eu quero saber, hein? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.